Vamos abrir a palavra do Senhor. O texto é 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 17, não é isso? Diz assim a palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é espírito e vida. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, nesta reunião, aos nossos corações, trazendo transformação e vida. Amém. Podeis sentar-se. O tema dessa ministração é o Tribunal de Cristo. Há alguns meses atrás, nós ministramos sobre a fase, dos tempos finais de pré-tribulação. Cristo está voltando. Ministramos sobre o arrebatamento da igreja. Ministramos sobre as bodas do Cordeiro. E hoje nós vamos novamente seguir, esse tema, falando sobre o Tribunal de Cristo. Estávamos para trazer a mensagem, e essa foi a mensagem que o Senhor nos confiou. Dentro desse tema, desse texto, nós queremos trabalhar
nesse assunto do versículo 10 desse capítulo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quem crê? Você crê? Você tem essa esperança? Você tem essa esperança que um dia você vai estar ante o tribunal de Cristo? E eu vou lhe explicar, não precisa você ter medo. Isso aqui é coisa boa. Mas também eu quero lhe dizer que essa mensagem não vai ser uma mensagem de amaciar o nosso ego. Até porque nós não precisamos disso. Mas o Espírito Santo, ele deseja nos confrontar, para que a gente venha acordar. O versículo 10 diz: porque todos, esse todos aqui está se direcionando aos salvos, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Toda obra ela é praticada por meio do corpo. E é por isso que nós devemos santificar, espírito, alma e corpo, ao nosso Deus, irrepreensíveis. Porque, queridos, como igreja do Senhor, nenhum de nós irá se safar de estar perante o tribunal de Cristo. E quando se fala em tribunal, logo é fácil de se entender que estaremos diante de um juiz. Não estaremos mais diante de um cordeiro, tá certo? De um mediador, mas de um juiz. É um tribunal. E lá ele não será o seu advogado. Hoje ele é seu advogado. Mas nesse dia ele será juiz. Ele é o justo juiz, que a palavra vai mostrar. O tribunal de Cristo. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este assunto, queridos, igreja do Senhor, pertence ao campo da escatologia bíblica. Trata a respeito das coisas futuras, do que breve vai acontecer. E este assunto, ele é direcionado para os que creem, para a igreja, para os salvos. Todo esse assunto de escatologia aponta para os tempos futuros, para o retorno do Senhor Jesus, o rapto da igreja, que será o arrebatamento, aonde milhares e milhares de pessoas no mundo irão de forma inexplicável para o mundo, desaparecer da face da terra. Após esse acontecimento, se instaurará o governo do anticristo, e com isso a grande tribulação. E este mundo estará totalmente entregue a um governo temporário do anticristo, aonde ele irá enganar
e massacrar as nações da terra. Aonde ele irá conduzi-los e enganá-los. E aonde todas as nações irão se voltar contra um povo, que é o povo de Israel. Só que neste inteirinho aqui na terra, esse período totalmente adverso o que está acontecendo no céu. Nós estamos entrando agora no tribunal de Cristo. E eu gostaria que nesse momento você se sentisse ali. Isso tem um objetivo de nos mostrar que Cristo volta. E será a qualquer momento. Esta mensagem ela traz para nós uma reflexão, um aviso, uma lembrança, um alerta de que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Ninguém se engane. Estamos vivendo nos últimos dias da terra. É o que se chama de tempo do fim. Instantes finais. Última hora. Para nos lembrar que por mais que a vida esteja muito boa para muitos, ou para você, o mundo esteja agradável e bom do jeito que ele está, a qualquer momento, o mundo será tomado por uma surpresa. A igreja, ela será arrebatada. Mais de 1.800 referências bíblicas dizem que Jesus virá arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estar alerta, abrir os nossos olhos espirituais e enxergar que o poder do anticristo, o espírito do anticristo, ele já age nessa geração. Através desse sistema mundano, neste presente século. O Espírito de Deus, ele deseja nos levar a uma reflexão. É última hora. É última hora. E não dará mais tempo para muitos. A Bíblia vai declarar que muitos correrão de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste, mas será tarde demais. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a igreja do Senhor, ela não vai se preparar. Ela já está preparada. Pode ter certeza. A igreja do Senhor, ela está pronta. Porque o Senhor, ele vem arrebatar um povo no meio de um povo. E os escolhidos de Deus, eles ouvirão o soar da trombeta de Deus. E serão atraídos aos ares, ao encontro do Senhor. E o Senhor receberá a igreja, a noiva, e levará à presença do Pai. Mas agora, queridos, nós estamos entrando no tribunal de Cristo. O relógio de Deus, ele se aproxima da meia-noite. Já é quase a meia-noite.
talvez apenas mais uma batida do ponteiro, do cronômetro, e a hora e o tempo de Deus chegará, e o Senhor, Ele virá. Ele espera apenas a ordem do Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, nós vamos ler esse texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, quem crê, juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos. O tribunal de Cristo, querido, será um julgamento dos salvos, não para a condenação eterna, mas será um julgamento que somente os salvos participarão dele. Será um momento em que o Senhor, que é justo, Ele que é o justo juiz, Ele que é o Senhor da igreja, Ele saberá recompensar cada um segundo as suas obras. Então, queridos, Deus, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas no tribunal de Cristo nós vamos ver que Ele faz distinção. Ele faz distinção. Nós queremos abrir em 1 de Coríntios capítulo 3, do 11 ao 15. Para nós entendermos um pouco a respeito desse julgamento. Porque a Bíblia, ela vai mostrar que haverá 3 julgamentos distintos após o arrebatamento da igreja. 3 julgamentos distintos. O primeiro será esse que nós estamos pregando hoje, o tribunal de Cristo. O segundo será depois da grande tribulação, que será o juízo das nações. E o terceiro julgamento será o juízo final, ou o trono branco, que se dará depois do milênio. Tá certo? Mas o texto de 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, até o 15 vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra
pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, o que é que diz? Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. E nós queremos nos deter um pouco nesse texto, no versículo de número 14, o 12. Pronto, deixa aí. O tribunal de Cristo será para a igreja que foi arrebatada, para os salvos. Esse julgamento será para a entrega de galardões. O julgamento das obras. E somente os salvos poderão comparecer perante o tribunal de Cristo. A igreja que foi arrebatada, nesse interim escatológico que vai acontecer, ela ainda não chegou nas mansões celestiais. Ela está no tribunal de Cristo, a igreja. Amados, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, vai nos dar mais base para o que nós estamos falando. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 e 10. A igreja vai acompanhando. Porque todos devemos comparecer aonde? Ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, vai falar sobre galardão. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. E aí o Senhor, Ele vai falar: escreve à igreja. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Todas as igrejas que forem escrita uma carta, o Senhor, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Ele vai dizer: eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu levantar, o teu deitar, o teu caminhar, os teus pensamentos, o teu coração. Eu conheço tudo sobre você, muito mais do que você mesmo.
1 de Coríntios capítulo 3, versículo 8, também vai nos falar algo. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Amados, esse julgamento, mais uma vez eu quero dizer para você, não é para condenar, mas é para dar galardões. Aí lá no final do versículo que a gente leu diz que alguns serão salvos, apenas pelo fogo, A que se refere aqueles, isso do texto bíblico, aqueles que não tiveram a disposição de abraçar a causa do reino de Deus, preferiram abraçar causas humanas, causas pessoais, e sempre deixaram de lado a causa do reino. Haverá uma recompensa para quem se aplica com maior amor ao reino e à sua causa. Colossenses capítulo 3, versículo 24, vai nos falar sobre isso. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tem alguém aqui que serve o Senhor Jesus? Servir a Jesus é muito mais profundo do que o que nós entendemos. E a gente precisa refletir sobre isso. Servir ao Senhor é muito mais abrangente do que a vida que nós estamos levando. Queridos, quem será o juiz desse julgamento? Jesus Cristo. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 22, nos fala: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus Cristo, querido, Ele é o justo juiz. E Ele recebeu do Pai essa autoridade. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o juiz dos juízes. Ele está acima de todas as coisas. E é importante a igreja ela ser conhecedora de que será um julgamento justo. Não haverá erros, porque o texto diz que o fogo revelará. O fogo, ele vai mostrar a obra de cada um. Não é apenas a aparência de alguém que mostra isso, mas naquele dia o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo estará ali provando as obras de cada crente. 1 Coríntios 3 e 13, nós já lemos. Vamos ver esse texto, se a gente já leu 1 de Coríntios 3 e 13, vai dizer o seguinte:
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu creio que a igreja do Senhor é inteligente, é sábia, entende do que o Espírito de Deus ele fala na palavra. Aqui nós não estamos falando apenas de obras, de serviço, de trabalho, mas de toda a sua vida, da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, da sua vida no corpo, do trabalho que você apresenta para o Senhor também. Tudo isso será revelado. E o Espírito do Senhor, através dessa mensagem, ele vem nos lembrar. Porque muitos de nós caminhamos como se não soubéssemos de que as nossas obras serão reveladas, mostradas. E eu quero voltar lá para o texto que fala sobre os materiais que serão provados. Primeiro, o ouro. O ouro, ele fala de quê? O ouro, queridos, ele fala da natureza de Deus. Quando o texto ele vai dizer que as obras que um homem faz, que não se pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, mas que aqui ele está mostrando uma construção, um trabalho, uma obra que está sendo feita. E qual é o material que está sendo usado? Então ele vai falar do ouro. O ouro fala das obras que procedem de Deus. O ouro está relacionado com a natureza de Deus, com a pureza, com a santidade. Porque o ouro, querido, ele é provado no fogo. E quanto mais ele é provado no fogo, mais ele é purificado. Então são as obras que um cristão ele pratica e que diante de Deus elas procedem de Deus, agrada a Deus, porque elas são feitas em Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 2 ao 3 vai falar que o nosso Deus, ele vai se sentar como o ourives, que coloca o fogo ardente e coloca ali o ouro, coloca a prata para ser purificado. Mas quem suportará o dia da sua vinda? A quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Amados, precisamos levar a sério a nossa crença, a nossa fé, a nossa vida cristã. Ninguém se engane, porque ninguém engana a Deus, e de Deus não se zomba nem se escarnece.
tudo aquilo que o homem plantar, ele haverá de colher. Então, queridos, o ouro, ele fala das obras que são feitas para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus, amém, queridos? Tudo que você faz é para a glória de Deus. Todo trabalho que você faz no reino de Deus é para a glória de Deus. Êxodo 25:10 fala também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. A arca, queridos, o texto ele continua. Ela seria coberta de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. O que era que a arca representava? A presença de Deus, o próprio Deus. É isso. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 18 diz: eu te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistes e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. O ouro, ele tem uma representação. Obras que são de ouro são obras feitas em Deus e para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Mas lá no texto também fala de outro tipo de obra, que é a prata. Não esqueça que nós estamos diante do tribunal de Cristo. E você precisa refletir agora: se eu tivesse dado ouvido lá, quando eu ouvi uma mensagem como essa, quando eu aprendi sobre isso, se eu tivesse dado ouvido e feito diferente, porque naquele dia não haverá mais tempo para fazer diferente. Mas estamos perante o tribunal de Cristo, e vamos nos identificar que tipo de obra nós estamos produzindo. O nosso trabalho, lá no texto fala sobre a prata. Estamos diante dessa exposição, mostrando que a prata, querido, era um material que se usava para pagar redenção e para tornar livre o escravo. A redenção do primogênito ou resgate de um escravo era feito através da prata. A prata servia quando nascia um filho primogênito, ele era consagrado ao Senhor. O primogênito é de quem? Diga assim: é do Senhor. O primeiro é do Senhor. Mas haveria o resgate, que era pago com prata. Então tem uma simbologia mostrando aqui que todos nós éramos escravos. Todos nós precisávamos de redenção. E Cristo, com o seu amor, Ele nos comprou.
A Bíblia diz que Ele nos comprou com um preço muito alto. Foi o preço de sangue, a sua própria vida. Então isso, querido, está relacionado à obra que Cristo fez por nós. Tem alguns textos que eu separei, mas para ganhar tempo nós vamos para frente. A prata, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Nós precisamos, amados, refletir, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu estou entendendo que eu não pertenço mais a mim mesmo. O apóstolo vai dizer assim: vós não sois mais de vós mesmo. Vocês estão compreendendo? Porque o preço que Ele nos comprou foi um preço bom. Foi um preço muito alto. E nós não somos mais de nós mesmos para fazer o que nós queremos. E é por isso que nós devemos glorificar Ele, através do nosso corpo e do nosso espírito. Porque esses pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Amados, todos nós estávamos no mercado da escravidão. Eu queria que você pensasse agora. Você já olhou para dentro de você e já sentiu o seu pecado? Sabe por que muito cristão não conseguem ter uma vida plena para glorificar o nome do Senhor? Porque ainda não sentiram o seu pecado. Ainda estão se sentindo as melhores das criaturas. Ainda não olharam para si e refletir e lembrar que um dia você esteve no mercado da escravidão. Amarrado. Satanás lhe jogava para onde ele queria. Oprimia. Escravizado. E o Senhor foi lá. Quebrou as correntes que te aprisionavam. Destruiu o cativeiro e te pôs em liberdade. O preço que Ele pagou por isso foi um preço muito bom. E por isso glorificai ao Senhor. Prata significa obras feitas pela fé. Obras feitas no nome do Senhor. Não é você, é Ele. É Ele. Tudo é Ele, dele e para Ele e para a glória dele. Obras feitas em Deus. Os demônios se submetem no nome de Jesus. As enfermidades são repreendidas no nome de Jesus. O vento e o mar se acalmam em nome de Jesus. Tudo acontece pelo nome
de Jesus. Obras realizadas pela fé. A fé no Filho de Deus. É a fé no Filho de Deus que te leva a perseverar, a estar de cabeça erguida, dando bom testemunho, abraçando a causa mais nobre que nós temos para defender nessa terra, para realizar nessa terra, que é a causa do Mestre Jesus. Obras feitas no nome do Senhor Jesus é a prata, feitas pela fé no Filho de Deus. O texto vai falar sobre pedras preciosas. É outro tipo de obras. Outro tipo de obras. Qual é a obra que você está realizando? Você já parou para pensar? Como você está realizando? O nome do Senhor, ele está sendo engrandecido, glorificado e exaltado no meio dos povos, no meio da tua parentela, do teu convívio. Pedras preciosas. Pedras preciosas nos leva a pensar. As noivas no Antigo Tempo, no Velho Testamento, eram agraciadas com joias preciosas. Aqui tem alguém que é noiva de Jesus? O noivo, quando queria saber de notícias da noiva, ele tinha um amigo e ele mandava joias para sua noiva. Quando Abraão disse a Eliezer: eu quero que você vá no meio dos meus parentes e traga uma noiva para o meu filho Isaque. Ele mandou joias preciosas. Eliezer representa o Espírito Santo, um tipo, que é ele que vai e está trabalhando com a noiva, preparando a noiva para trazê-la para o seu noivo. E quando ele chegou ali, ele conheceu quem? Rebeca. E ele disse: Senhor, aquela que me receber, é isso? Dê água para mim. Essa será a noiva. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Meu Deus, que coisa linda. A noiva, ela é assim, ela é disposta, é visível, ela tem disposição de servir.
Eliezer já tinha falado com o Senhor. Isso aqui era o sinal que ele queria. E ele já sabia que essa era a noiva de Isaque. Foi levado à casa de seu pai. E ali, Eliezer fez o pedido. E trouxe Rebeca. E é um casal na Bíblia, irmão, que tiveram um amor lindo. Isaque e Rebeca. Ela recebeu joias preciosas. É isso. A igreja, ela é a noiva de Jesus Cristo. É a noiva do Cordeiro. Significa que ela é adornada com joias preciosas para o dia do arrebatamento. A igreja, como eu falei, ela está preparada. O que significa joias preciosas? São obras realizadas pelo Espírito Santo. Filipenses 3:3. Não somos nós, mas é o Espírito Santo que realiza as obras de Deus em nós. Filipenses 3:3. Obras realizadas no Espírito Santo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. É isso. Romanos 15:19. Também vai falar que são obras realizadas pelo poder do Espírito Santo. Dependemos totalmente do Espírito Santo. Para tudo, dependemos totalmente de Deus. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo. Então, joias preciosas fala do poder do Espírito Santo. Obras realizadas pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos poder para fazer nada. Ele disse: sem Ele nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas Ele quer nos usar. Nós somos o instrumento, o canal que Ele usa para manifestar as obras dEle nessa terra. Aleluia! Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Mas não esqueça que está chegando o momento em que você estará perante o Senhor no tão grande e falado tribunal de Cristo. O texto vai falar sobre madeira. A madeira, querido, ela representa a natureza humana. Obras feitas por si mesmo. É aquela obra que qualquer um pode fazer. É aquela obra que alguém faz, mas não é para glorificar a Deus. É aquela obra que alguém faz, mas para se vangloriar, para se autoproclamar. Obras que não exaltam ao Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 24. O versículo que eu falei há pouco. Lucas 6, 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação, a vossa recompensa. É isso. Mas os cristãos,
O crente em Jesus, ele precisa refletir: que tipo de obra eu estou produzindo para o reino de Deus? Quais obras estão sendo manifestas através da minha vida? É madeira? A madeira, ela pega fogo, e depois que ela pega fogo, só fica as cinzas. Não resta nada. Para que serve cinza? Hein? Para nada. Para ser pisada. São aqueles que realizam algumas obras, mas que não fica nenhum legado. É algo que se acaba e que não deixa nada. Mas o Senhor, queridos, Ele deseja que as obras do seu povo sejam obras feitas em Deus. A madeira, querido, parece muitos desses que estão fazendo para Deus, mas não é. É para a sua própria glória e por vaidade. Quantos são vaidosos? Quantos têm o interesse não de exaltar o Senhor, não que o nome do Senhor seja conhecido e proclamado? Quantas pessoas têm entrado pela ilusão da fama, de ser conhecido? São obras de madeira. Para nada serve, de nada vale isso, porque quem tem que aparecer é o Senhor. É o que João falou, que Ele cresça, que Ele apareça e que eu diminua. Não sou eu, queridos, que tenho que ser conhecida. Para que vale isso? O que vai deixar na vida de alguém? Mas Cristo, Ele precisa ser proclamado e conhecido através da minha vida, da sua vida. Pessoas vaidosas não terão galardão, porque o Senhor não vai receber essas obras feitas por vaidade. E pode alguém fazer alguma coisa por vaidade? Sim. Importa que o evangelho seja anunciado. Mas naquele grande dia, queridos, lá no tribunal de Cristo, será um dia de muita surpresa. Será um dia em que muitas pessoas serão surpreendidas, porque pensavam uma coisa e receberam outra. Porque não é da nossa maneira, não é como você acha que precisa ser feito, não é da maneira que você quer, mas é da maneira daquele que lhe alistou, que lhe chamou, que lhe convocou, é que deve ser feita. Essas obras serão desfeitas no fogo. Pode tocar bonito? Pode. Mas se não for para a glória de Deus, vai ser queimada no fogo. Canta bonito? Pode. Receber o dom? É para a glória de Deus? Porque se não for para a glória de Deus, vai ser queimado no fogo, vai ser desfeito. Prega bonito? É para a glória de quem? É para a glória do Senhor? Porque se não for para a glória do Senhor, essa obra vai ser desfeita, vai ser manifesta naquele dia.
E olha como naquele dia, muitos que receberam o dom, que começaram a desenvolver, e começaram assim, vai descer, e serão reprovados. Amados, não é brincadeira. Precisamos levar a sério o chamado, a vida cristã. A vida cristã é para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O texto vai falar de mais um material chamado feno. O feno, estamos diante daquele que é tudo, pode ver. Sim ou não? Será que haverá argumento? Ah, meu Deus. Esses dias eu tenho escutado tanta desculpa, que eu tenho pedido a Deus graça do céu. E algumas mensagens eu prefiro nem comentar. E eu quero saber naquele dia qual será a desculpa. Lá no tribunal do Senhor, aonde homem nenhum e mulher nenhuma poderá mentir, aonde não poderá esconder, fazer teatro, dizer que não sabia. O feno, estaremos diante daquele que tudo sabe, e sabe muito mais de você do que você mesmo. O feno significa obras de aparência. É fogo de palha. Vamos chegar na palha. É só aparência. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Está no meio, mas não faz parte. Está junto, cantando, pregando, dirigindo, ministrando, ensinando, servindo, mas não é com o coração. Não é para glorificar, é cheio de outras intenções. E o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Feno significa obras de aparência, sem consistência, não resistirão ao fogo. Seca como a erva, espalha pelo vento, obras que não se estabelecem. Quem são esses? São aqueles que buscam a sua própria glória, a sua fama. São temporários. Estão hoje aqui, amanhã você procura, não sabe mais aonde estão. Relâmpagos passageiros. Gente que faz alguma coisa, mas depois essa coisa não fica nada, ninguém sabe o que foi feito, porque não dá em nada. Amém? Não fique triste não. Não fique triste não. Deus, Ele espera de nós resultados espirituais, consistência, firmeza. Ele espera de nós. Deus não se engana com movimento, com números, com títulos. Não. Mas Deus sabe tudo que procede do coração. Aleluia. O orgulho, a jactância, a vanglória, tudo isso vai ser reprovado. Porque Deus está à procura de homens e mulheres que glorifiquem o seu nome através das suas vidas.
Homens que vivam para a sua glória. Deus, Ele conhece você. Você obreiro, você presbítero, você cristão, você pastor, você músico, você levita, vocalista, obreiros, obreiras. Deus conhece você. Feno logo acaba. E o que dizer da palha? A palha continua. É o fogo de palha. A inconsistência. Falta de perseverança. É o que é levado pelo vento de toda doutrina. Um dia está ali, um dia está acolá, um dia está ali, vai para acolá, corre um desespero e não consegue encontrar nada. Não resistirá ao fogo do Espírito Santo no tribunal de Cristo. Não, infelizmente, a Bíblia, ela fala e nós precisamos saber disso. Efésios capítulo 4, versículo 14. Se alguém, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você precisa ter firmeza. Meninos inconstantes são crentes que nunca crescem, nunca amadurecem, é inconstante, vive sem propósito. Amém? São aventureiros que nunca se firmam. Mas Deus está à procura de homens e mulheres firmes, que sejam capazes de dar a própria vida pela causa do Mestre Jesus. Hoje, querido, para se falar sobre esse assunto, há tantos cristãos, palha, feno, madeira, no meio da igreja. Palha é aquele que, se passar ali o irmão não recebê-lo bem, ele já se chateia e já vai para outro canto. É aquele que, se ouvir uma palavra dessa num domingo como esse, no próximo já não vem mais. É aquele que não suporta ser chamado a atenção, ser confrontado. Tudo ele entristece, desanima e desiste. Amados, o Senhor, Ele nos procura. E em nós Ele procura um verdadeiro adorador. Nós precisamos nos firmar. Eu estava ouvindo um certo relato interessante de um irmão que chegou para o pastor e disse assim: pastor, me dê a minha carta porque eu vou para outro local. E o pastor disse: por quê? Sempre os pastores perguntam, né? E ele disse que ele não concordava com muita coisa na igreja, não estava gostando, estava vendo muita coisa errada, e por isso que ele não queria mais ficar. E o pastor falou para ele: irmão, eu também vou pedir minha carta e vou colocar outra aqui para dirigir esse trabalho, essa obra. Vou dar posse, porque eu também vejo tanta coisa aqui que eu não gosto. Eu também vejo tanta coisa aqui que não está correta. O pastor da igreja. Eu vejo tanto cristão na igreja que desgasta-me,
que me desgasta, que não ajuda, que não está preocupado com a obra, que não está preocupado como é que está a obra do reino, o ministério, que não está preocupado em ajudar, mas sim em criticar, que está mais propenso a estar olhando o que está errado. E eu vejo também muita coisa assim. Ele disse: pastor, mas o que é isso? Ele disse: irmão, lá na tua casa, tudo que tem na tua casa e que acontece, te agrada? Não, tem algumas coisas que eu também. E por que também tu não sai de lá? Os teus filhos, tudo que os teus filhos fazem te agradam? Não, tem coisa que meus filhos são desobedientes. E por que você não se desfaz desses filhos? E a sua esposa? Em tudo ela concorda com você? Não. E por que você também não desiste desse casamento? Amados, é muita desculpa. Muita desculpa para crente que não é firmado em Cristo. Muitas desculpas para quem não tem a vida consistente, firmada em Deus. E é por isso que eu entendo hoje o que Jesus falou: até quando eu vos terei? Até quando eu estarei com vocês? Porque há coisas, irmãos, que são insuportáveis. E se nós não tivermos cuidado, nós somos intolerantes. Porque são coisas, queridos, que não nos agrada, e muito menos a Deus. Mas o fato interessante foi que alguém disse assim, o pastor disse: meu irmão, eu vou encher esse copo d'água até em cima, e eu quero que você dê uma volta nessa igreja. Viu? Você dê uma volta na igreja, você não pode pingar uma gota dessa água, o copo está cheio. Tá certo, pastor. Vá. E ele saiu, né? Claro que ele saiu andando com cuidado e olhando para o copo. Olhando para o copo, porque se não olhar, derrama. Deu a volta. Quando ele chegou, o pastor disse: e aí? Não, pastor, está aqui, não derramei nada. Quero te perguntar uma coisa: durante esse trajeto você viu alguma coisa? Não. Sabe por que tu não viu? Porque tu estava ocupado olhando o que tu estava fazendo. Tu não viu aqueles obreiros, aqueles 2 diáconos ali conversando na hora da pregação? Vi não. Você não viu não? As obreiras ficaram de costas, estava aquele rodinha, ou aquele presbítero, aquele diácono. Você não viu não aquela criança que estava fazendo barulho, bagunçando? Eu não vi. Aí eu me lembrei de Neemias: eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Quem está ocupado no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, não tem tempo para ver o que está errado na vida de A ou de B. Entenda, nós não estamos lá nas mansões celestiais, nós estamos na terra, convivendo com pessoas que têm problemas, que têm defeitos, que têm erros, que erram, que são pecadoras, pessoas que estão sujeitas a tropeçar. E de vez em quando chega uns engraçadinhos e diz: eu estou vendo muita coisa errada. Olha para a tua vida, porque naquele dia você vai estar perante o tribunal de Cristo. E lá sim, Deus não faz acepção, mas haverá distinção. Lá receberemos as coroas. A mensagem vai longe, mas eu vou encerrar. No tribunal de Cristo será entregue a coroa da vida. Não vou ler as referências. A coroa incorruptível,
Mas a que mais me chama a atenção é a coroa de alegria. Filipenses 4:1, por favor. São aqueles que estão ocupados fazendo uma grande obra. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. A coroa da alegria tem várias referências que se direciona, sabe a quem? Aos ganhadores de alma. Onde estão? Tem alguém aqui que ganha almas para Cristo? Aos ganhadores de almas, aqueles que estão de porta em porta, nas quinta-feiras arranjando casa para fazer evangelismo, aqueles que estão se reunindo nas quartas, aqueles que estão convidando alguém, aqueles que estão na rua, chamando alguém, evangelizando, fazendo visita, orando por pessoas. Esses receberão a coroa de alegria. Oh, festa linda, irmãos. Oh, festa linda. Eu estarei lá. Quem crê? Coroa de glória e a coroa de justiça serão 5 tipos de coroas para os vencedores. Essa mensagem, essa reflexão, ela tem o objetivo de nos trazer à memória que nós precisamos melhorar, de rever como nós estamos como cristão, como nós estamos servindo a Deus, qual é o nosso propósito, o nosso objetivo. Se for para a glória de Deus, amém. Mas se não for para a glória do Senhor, misericórdia. Que Deus em Cristo os abençoe com esta palavra, em nome de Jesus, amém.